días, ¿cómo está familia Antioquía? Bien, hoy tenemos una doble bendición porque a los que quieren aprender un idioma adicional aparte de su lengua nativa, va a estar nuestro hermano Rodrigo, o Rodrigao, en el día de hoy, haciendo el intérprete para nuestro hermano de Brasil. Así que un aplauso para Rodrigo, y va a tener la bendición de poder ser un intérprete y en una misión que no es nada fácil, ¿cierto? Hay veces que uno dice, ¿cómo escucho? ¿En español o en portugués? En español o en portugués, ¿cierto? Concéntrese en su idioma, tiene la opción de poder elegir si lo hacemos en español o en portugués, usted escoge. ¿Amén? ¿Qué tal si nos ponemos en pie y hacemos un ejercicio físico también? Extienda su brazo lo máximo posible. Estenda seus braços o mais alto possível. Y en esa misma posición reflexione. E nessa mesma posição, reflexione. ¿Cuáles son mis límites hoy día? Quais são teus limites hoje? Padre bendito, Pai bendito, en el nombre de Jesús, em nome de Jesus, nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. nos disponemos a escutar sua palavra. Espíritu de Dios, Espírito de Deus, te pedimos te pedimos que nos lleve más allá de nuestros límites en este día. que nos leve muito além dos nossos limites hoje. Que no nos quedemos tan solamente en la estructura que cada uno vino el día de hoy, Que não nos quedemos só nas estruturas que hoje viemos, sino que dispongamos nuestro espíritu y nuestro corazón senão dispor nosso espírito e nosso coração para recibir de ti, para receber de Ti, para expandir, Señor, los límites para expandir nossos limites del cumplimiento de tu propósito en este país, pelo cumprimento do propósito nesse país, en este tiempo, neste tempo, en esta casa ministerial, nessa casa ministerial, según tu voluntad, Señor. segundo Sua vontade, Senhor. Declaramos Declaramos que tú nos has rodeado con cuerdas de amor, que Tu nos rodeias com cordas de amor, que nos has traído de tu mano hasta este día, que Tua vida de Tua mão nesse dia, y tomaremos decisiones eternas en ti. e tomaremos decisões eternas em Ti, En el nombre de Jesús. em nome de Jesus. Amén y amén. Amém, amém. El mensaje de este día A mensagem deste dia tiene como título tem como título: ¿Cuál es la excusa? Qual é a sua escusa? Ciertamente puede sonar un poco confrontacional, Certamente pode ser um pouco confrontacional, pero la idea correcta es presentarse como si el Padre nos está invitando a su mesa. mas a ideia correta é como se nosso Pai estivesse nos convidando à mesa dele, Porque Dios es Padre, porque Deus é nosso Pai. Dios no es jefe Deus não é chefe, o tan solo jefe, ou tão só chefe, porque sí es jefe en realidad. Porque sí es jefe en realidad. porque Ele sim é chefe em realidade. Sino que cuando Dios nos convoca a su mesa, Quando Deus nos convoca na sua mesa, lo hace con el carácter de un padre. nos faz com o caráter de um pai. Y cuando el Padre nos pregunta cuál es la excusa, E quando o nosso Pai nos pergunta qual é a sua escusa, tenemos que reflexionar realmente muy profundo. temos que fazer uma reflexão muito profunda, No tomarlo como algo a la ligera. não tomar algo como ligeiro, No tomarlo como tan solamente una instancia más de escuchar algún texto bíblico. não é como uma instância mais de escutar um texto bíblico, Sino que es la voz del Señor que nos quiere invitar a reflexionar en Él. senão que a voz de Deus nos convidando a escutar a voz dele. Vamos a comenzar con un video. Les puedo pedir que por favor bajen las luces. Vamos começar com um pequeno vídeo. El video es el versículo base de este mensaje. O vídeo é um versículo base dessa pregação.
guarde en su espíritu lo que acabamos de ver, Guarde no seu espírito o que acabamos de ver, porque tiene que ver con la conclusión. porque tem que ver com a conclusão. Tenemos que decir gracias a Dios. Temos que dizer graças a Deus. Tenemos que decir gracias a Dios. Temos que dizer graças a Deus, Porque en el contexto que hoy estamos viviendo es realmente extraordinario. porque no contexto que hoje estamos vivendo é extraordinário. Porque el diseño que Dios nos ha entregado como casa es algo digno de poder agradecer. Porque o desenho que Deus nos tem entregado como casa é digno de agradecimento. Sin sonar vanaglorioso ni tampoco jactarnos de orgullo, Sem que também isto dê som como jactancioso ou de orgulho. podemos decir que el diseño que Dios ha dado a esta casa ministerial, que incluye obviamente a Talca, Punta Arenas, a la casa ministerial Antioquía en Chile, Podemos dizer que com esse desenho ministerial que Deus entregou para a igreja, tanto Antioquia como Talca ou Punta Arenas, es un diseño único de parte de Dios. é um desenho único da parte de Deus. Dígale a alguien de otra iglesia Diga a alguém de outra igreja, que usted pertenece a una iglesia que celebra las fiestas eternas, diga que você está numa igreja que celebra as festas eternas, que participa en un modelo de discipulado llamado MDA, que participa no modelo de discipulado MDA, que existen acompañamientos que existe acompanhamentos, de visión, de cuidado, divisão de cuidado, acompañamiento inicial, acompanhamento inicial, que existe una misión Natanael y un Existe- factor Bernabé. que existe uma missão Natanael e um factor Bernabé. Y dese 5 minutos para poder explicarlo. E me deixe 5 minutos para eu poder explicar. Y yo le aseguro que esa persona se va a sorprender por el diseño que Dios nos ha entregado a nosotros. E eu asseguro que essa pessoa vai se surpreender com o que Deus tem entregado para a gente. Y eso de parte de Dios realmente, hermanos, es extraordinario. Isso de parte de Deus é realmente extraordinário. Tenemos que agradecerlo de manera constante. Temos que ser agradecidos de maneira constante. Dar gracias por nuestro apóstol que ha podido recibir este diseño y llevarlo a la práctica. Dar graças a Deus por nosso apóstolo que tomou esse desenho e está levando à prática. Y por lo que todos juntos estamos construyendo. E porque todos nós estamos construindo. Nosotros vivimos bajo el diseño también por mucho tiempo de altares de adoración e intercesión profética. Nós, por muito tempo, vivemos Con diseños de altares de adoración e Con- intercesión profética. com desenhos de altares de Adoración, adoração e e intercessão profética. Esta es una casa que es un altar de adoración y en el cual existen intercesores proféticos. Amén. Essa é uma casa de adoração que existe intercessores proféticos, Que nos movemos en un concepto del amor y cuidado. que nos movemos no conceito de amor e cuidado, Y que todos somos células. Amén. e que todos nós somos células, Y que tenemos la escuela ministerial. e que temos a escola ministerial, Y aparte tenemos familia. e a parte disso temos família, Y tenemos trabajo. e temos trabalho, Y tenemos amigos. e temos amigos. ¿Y saben qué? ¿Le digo un secreto? E sabe o que eu vou falar um segredo para vocês? Lo disfrutamos. O desfrutamos. Y que como comentaba el pastor Héctor García, E como fazia o comentário o pastor Héctor Garcia, aparte de todo lo anterior, a parte de tudo anterior, vivimos comando del Espíritu. vamos viver comando do Espírito. Y acá cuando yo esperaba que la gente se regocijara, yo tenía ahí, no sabía si colocaba el sonido o era ya espontáneo el grito de júbilo por lo que vivimos. No sé cómo poder resumir eso. Desculpa que ele vai tão rápido que é difícil traduzir. Mas nesse momento ele esperava que fazia um salva de palma, algo mais alegre. Porque no sé si lo logramos dimensionar, Não sei se vocês lograram dimensionar, pero es una bendición estar en esta casa. pero é uma bênção estar nessa casa. Es una bendición estar en un lugar donde la voz de Dios está presente. É uma bênção estar no lugar de Deus, onde a voz de Deus é presente. Es una bendición que cuando entra una persona por esa puerta, É uma bênção quando uma pessoa entra por essa porta, sabe a lo que viene. sabe o que vem. Porque no vivimos una religión. Porque não vivemos uma religião, Porque no vivimos de culto en culto. porque não vivemos de culto em culto, Ni tampoco estamos llenos de actividades nem tampouco estamos cheios de ativismo, porque nos sobra tiempo. porque nos sobra tempo. Porque nosotros, los que vivimos en Santiago, Porque nós que vivemos em Santiago, sabemos que esta vida es difícil, ¿cierto? sabemos que essa vida é difícil. Mas nuestro Dios es más grande que la rutina que nos entrega Santiago. Mas nosso Deus é mais grande que a rotina que nos entrega Santiago. Y nos da la bendición de poder ser parte de la iglesia Antioquía. E nos dá a bênção de ser parte da igreja Antioquia. Segunda oportunidad para un grito de júbilo. Segunda oportunidade para um grito de júbilo.
Qué bendición realmente. Que bênção realmente. Entonces, bajo ese contexto, Então, baixo esse contexto, ¿qué es lo principal? Es, que é o principal? Es reflejar el carácter del Mesías en nosotros. O principal é refletir o caráter do Messias em nós. Porque, amados, de nada vale la pena estar lleno de todas estas convocatorias de Dios Porque de nada vale a pena estar com todas essas convocatórias de Deus, si el carácter del Mesías, de Jesucristo, no se refleja en nosotros. se o caráter do Messias não está em nós. Si alguno de nosotros tiene una idea de que esto es activismo, Se algum de vocês pensa que isso é ativismo, déjeme decirle en el amor del Señor deixa eu dizer no amor de Deus que está equivocado. que está errado. Que la conquista principal Que a conquista principal es reflejar el carácter del Mesías en nosotros. é refletir o caráter do Messias em nós. No tan solamente para nuestra familia, Não tão só para a nossa família, sino que más aún en los que aún no le conocen. só que mais aún as pessoas que não o conhecem. Entonces este es un día de poder ser agradecidos a Dios Então esse é um dia de ser agradecidos de Deus, del diseño que Él nos ha entregado, do desenho que Ele tem entregado, porque esa diapositiva resume más de 10 años, apóstolo, quizás 20 años, porque essa via dispositiva, não sei se no Brasil fala assim, não lembro, dessa imagem, tem mais de 10 anos, y procesos de vida, llanto, lágrimas, alegría, peleas, discusiones, altos, bajos. ¿Qué le puedo decir? mais lento. Processos de vida que leva a tudo, choro, alegria, briga, de tudo. Mas são 10 anos que já levamos nisso. Porque no hemos vivido, ni vivimos, ni viviremos del activismo, Porque não vivimos nem viveremos só de ativismo, sino que por lo contrario destacamos de cada encomienda de parte del Señor senão que destacamos por cada encomenda de parte do Senhor, su esencia, sua essência, su seu propósito, propósito, que es reflejar el carácter del Mesías. que é refletir o caráter do Messias. Amén. Amém? Y dentro de ese contexto, E dentro desse contexto, la pregunta que el Espíritu nos hace el día de hoy, a pergunta do Espírito que faz para a gente, ¿cuál es la excusa? qual é a sua excusa? Recordemos en el contexto de la mesa del Padre. Temos que lembrar que estamos falando estando na mesa do Pai. El marco, tal como lo comentaba el pastor Francisco la semana pasada, el marco conceptual de la sociedad hoy en día, Igual que o pastor Francisco pregava na pregação do domingo passado sobre a atualidade do mundo, da sociedade hoje em dia, ciertamente no es favorable para la iglesia, podríamos decirlo de esa manera. não é favorável hoje em dia para a igreja, digamos. Hoy día se dictan leyes contra Dios. Hoje se estão fazendo leis que vão em contra de Deus. Hoy día la iglesia se trata de sufrir burla por parte de aquellos que no le conocen. A igreja hoje está sofrendo burlas das pessoas que não o conhecem, Pero la palabra de Dios es clara mas a palavra de Deus é clara. al decir que donde abunda el pecado, Aonde abunda o pecado, sobreabunda sobreabunda la gracia. a graça. Entonces, frente al panorama oscuro de la sociedad, Frente ao panorama escuro da sociedade, la oportunidad que la luz del Señor brille es mayor sobre nosotros. é a oportunidade que a luz de Deus brilhe sobre nós. Y eso lo estamos viviendo en el año 2017 Isso nós estamos vivendo no ano 2017 o el 5777 ou o ano 5777, en Chile, no Chile, en la iglesia Antioquía. na igreja de Antioquia. Bendita oportunidad de parte de Dios. Bendita oportunidade da parte de Deus. Vamos a ir a Lucas 9, 57 al 62. Vamos ler Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Y lo que se ha vuelto una campaña intencional, E o que se ha volto a uma campanha em parte intencional. quiero ver sus Biblias de papel en alto. Quero ver suas Bíblias de papel em alto. Que estas se multipliquen. Que essas se multipliquem. Renunciemos a la distracción del teléfono Renunciamos à distração do telefone. y volvamos a la Biblia de papel. E voltamos à Bíblia de papel. Dice Lucas 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Indo eles, falou no caminho: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Senhor, eu te seguirei de onde quer que você vá. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas E Jesus falou: as soas têm guaridas, y las aves de los cielos nidos, e as aves dos céus têm ninhos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça.
Y dijo a otro, sígueme. E falou ao outro, siga-me. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. E ele falou, deixa primeiro eu enterrar meu pai e eu volto. Versículo 60. Jesús le dijo, Jesus diz, deja que los muertos entierren a sus muertos y Dice- tú ve y anuncia el reino de Dios. deixa que os mortos enterrem seus mortos e você vai anunciar o reino de Deus. Entonces también dijo otro, Então também falou outro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. eu vou te seguir, mas deixa eu me despedir dos que estão em casa. Y Jesús le dijo, E Jesus diz, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, nenhum que colocou a mão no arado olha hacia atrás. es apto para el reino de Dios. É apto para o reino de Deus. El contexto de este relato es el camino de Jesús hacia Jerusalén. O contexto desse relato é o caminho de Jesus que vai a Jerusalém. Y él se cruza o se presentan ante él tres personas. E quando ele ia no caminho, se apresentam 3 pessoas no caminho dele. Esas personas no eran discípulos, E essas pessoas não eram discípulos, eran creyentes eram só crentes, que querían ser discípulos. que queriam ser discípulos. Y cada uno, al llamado del Señor, E a cada um, no chamado de Deus, presentó una excusa. apresentou uma excusa. Quizás no verbalmente, Talvez não verbalmente, pero su vida manifestaba una excusa. mas sua vida manifestava uma excusa. Y cuando el Señor nos plantea una plataforma como le comenté anteriormente, E quando Deus nos planteia uma plataforma, como eu comentei anteriormente, de una casa ministerial que tiene un diseño claro, de uma casa ministerial que tem um desenho claro, Dios nos va a llevar a tomar decisiones a nosotros, Deus nos vai levar a tomar decisões entre nós, si nos involucramos o no. se nós nos involucramos ou não, Si somos y hacemos discípulos. se somos ou fazemos discípulos. Y esa decisión la debemos tomar también hoy. E essa decisão temos que tomar hoje. Porque tenemos que reconocer como chilenos que somos buenos para excusarnos. Temos que reconhecer que, como chilenos, somos bons para ter escusas. Yo creo que cuando uno llega tarde al trabajo, Eu acho que quando a gente chega tarde no trabalho, ya tiene 5 respuestas frente a la pregunta del jefe por qué está llegando tarde. já tem 5 respostas frente ao chefe porque eu estou chegando tarde. Porque muchas veces vivimos justificándonos. Porque muitas das vezes nossa vida é só escusas. Correcto, y vivimos presentando excusas o justificaciones E vivemos sempre com justificações frente a las faltas nuestras. frente às faltas da gente. En la imagen vemos diferentes tipos de excusas que podemos tener en nuestra vida. Na imagem podemos ver um montão de justificações que podemos ter na nossa vida. La voy a ir diciendo a una, yo soy así, es muy difícil, no me atrevo, me da pereza, no estoy tan mal, me lo pensaré. E ali fala, eu sou assim, para mim é muito difícil, não me atrevo, não estou mal, vou pensar, amanhã eu faço, que cambie a outra pessoa. Ciertamente la mesa del Padre está presente en este día. Certamente a mesa do Pai está presente nesse dia. Y vamos a ver 3 excusas que están relacionadas con este contexto. E vamos ver 3 justificações que estão relacionadas com esse contexto. La primera es la comodidad, A primeira delas é a comodidade, que esa se presenta en nuestras vidas que essa se apresenta sempre nas nossas vidas, de manera cíclica, de maneira cíclica. porque en el Señor Porque no Senhor no hay estados de confort. não tem estados de conforto. Yo sé que esto no es para decir amén, Isso eu sei que não é para dizer amém, pero es una realidad. mas é uma realidade. Cada cierto tiempo en nuestras vidas, Cada certo tempo nas nossas vidas, Dios nos saca de esa zona de confort. Deus nos quer sacar da nosso conforto. Dios nos saca de esa comodidad. Deus nos quer tirar dessa comodidade, Aun cuando nosotros podamos vivir todo lo anterior, aun quando nós podamos viver todo o anterior, células, MDA, escuela ministerial, comando del Espíritu, célula, escola ministerial, comando do Espírito, no le quepa duda que siempre Dios nos va a poder pedir algo más. Deus sempre vai pedir algo mais. Y no por llenar nuestra agenda E não por encher tão só nossa agenda, o por no compartir con nuestra familia, ou para não compartilhar com nossas famílias, sino porque el carácter del Mesías se está reflejando y se está moldeando en nosotros. senão o caráter do Messias se está tornando em nós. ¿Y por dónde se refleja la comodidad dentro de este pasaje? E onde podemos ver a comodidade nessa passagem que lemos? En Mateo 8 habla de que la primera persona que se cruza con el Mesías Em Mateus 8 fala que a primeira pessoa que se cruza com o Messias era un escriba. era um escrivão, perdão.
Los escribas asumieron posiciones de influencia Os escribas tomaram posições de influência como maestros de la palabra de Dios. como maestros da palavra de Deus. Y para nosotros muchas veces puede reflejar la religiosidad, E muitas vezes, para refletir só a religiosidade, que aunque usted se crea la persona más antirreligiosa del mundo, aunque você se encontre a pessoa mais antirreligiosa do mundo, puede caer en eso. pode cair nisso. La rutina del culto. A rotina do culto. ¿Cuántos vienen con una expectativa de una palabra nueva de parte de Dios en cada culto? Quantos vêm com uma palavra nova que Deus vai ter em cada culto? ¿Cuántos tienen un corazón humilde cuando se presentan en una oración delante de Él? Quantos têm um coração humilde quando se apresentam na presença dele? El desafío de nosotros como familia, como matrimonio, O desafio de nós como família e matrimônio, es que nuestros hijos entiendan que a ideia é que nossos filhos entendam que la relación con Dios es mucho más que un culto, que a relação de Deus é muito mais que um culto, que la relación con Dios es mucho más que una oración para que nos vaya bien en el día, que é muito mais que uma simples oração para que nos possa ir bem no dia, que Dios es un Dios solemne. que Deus é um Deus solene. Y quizás para algunos puede sonar religioso, Talvez para algum pode soar religioso, pero es una obligación de nosotros como padres mas é uma obrigação de nós como pais que nuestros hijos le tengan respeto al Señor. que nossos filhos tenham respeito ao Senhor, Porque hay instancias y tiempo para todo. porque tem tempo para tudo. Hay tiempo para jugar, Tem tempo para brincar, para reír, para rir, pero hay tiempo para estar en silencio, solemne, escuchando la voz de Dios. mas tem tempo que a gente tem que estar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Y la religión siempre te va a presentar un traje cómodo, E a religião sempre nos quer vestir de um traje cômodo, un traje a la medida. uma roupa à medida. Y nosotros como hombres E nós, como homens, no vamos a intentar colocar ese traje. vamos tentar colocar essa vestimenta. Incluso el traje se nos va a ver bien, E talvez até a vestimenta vai se ver bem. pero el Señor va a estar viendo nuestros corazones. Mas Deus conhece nossos corações. Y si la comodidad no sale en nuestras vidas, E se a comodidade não sai das nossas vidas, tal como sucedió con los escribas, tal como sucedeu com os escrivãos, que se acomodaron a la religión en ese contexto cultural, que se acomodaram nessa religião no contexto cultural, perderemos el disfrutar la revelación constante del Espíritu de Dios. e dessa maneira perdemos a desfrutar a revelação constante de Deus. Tenemos que renunciar a la comodidad, amados, Temos que renunciar à comodidade, irmãos. a la comodidad de mis parámetros. A comodidade de nossos parâmetros. Acá hay gente que ha renunciado a la comodidad. Aqui tem gente que tem renunciado à comodidade. Y en ocasiones es bueno validar y reconocer públicamente a las personas. Em ocasiões puderam validar e reconhecer essas pessoas. Yo reconozco públicamente a David Reconheço publicamente a David, que él renunció a su comodidad. que ele renunciou à sua comodidade. Y digo comodidad entre comillas E falo comodidade entre aspas, porque él tiene una vida realmente, yo creo que está Ayrton Senna, no porque sé, ele tem uma vida como Ayrton Senna, Fernando Alonso, Fernando Alonso y después viene David Vera. e depois vem Davi Vera. Porque la vida de David, para los que no lo conocen, Porque a vida de David, para quem não o conhece, por mucho tiempo fue recorrer por muchas horas casi todo Santiago. a vida dele por muitas horas teve que recorrer Santiago. Y cuando le hablaron del MDA, E quando falavam para ele do MDA, que quiere decir también mi descanso acabó, que quer dizer meu descanso acabou, fue difícil para mi amigo David. foi difícil para ele. Fue muy difícil. Foi muito difícil. Pero hoy día mi amigo David Mas hoje, meu amigo David se junta con nuestro intérprete Rodrigo se junta comigo en horarios, em horários, cuéntanos tú, bem difíceis. Para falar para os irmãos que falam português, às vezes meia-noite e meia, mas sempre a gente se dá uma hora para poder conversar, poder ter essa relação entre MDA, que MDA fala meu discípulo amado. ¿le interpreto no? Dijo que se junta a medianoche, en horarios bien difíciles, y que quiere MDA quiere decir mi discípulo amado. Isso. Aplausos. Entonces, David renunció a la comodidad Então, Davi renunciou à comodidade y David renunció a la religiosidad, e também ele renunciou à religiosidade, porque él con toda autoridad podía haber dicho, porque ele com toda a autoridade podia ter falado: yo voy a los cultos, eu vou nos cultos, yo quiero participar en la célula, eu quero participar da célula, yo soy administrador de la iglesia, eu sou administrador da igreja, yo por años y años y años he servido al Señor, eu por anos e por anos tenho servido ao Senhor, y ustedes me piden ahora
Además, 1 hora. E mais em cima você pede 1 hora para mim? Pero él renunció a la comodidad. Mas ele renunciou à comodidade. Hubo una pregunta que se hizo en Arica el año pasado, Teve uma pergunta que se fez a Arica o ano passado, que para los que vamos a Arica, por favor, no la hagan. que quando vamos a Arica, por favor, os irmãos que vão, não a façam. Le preguntaban a un pastor de Brasil que cómo, no, perdón, le planteaban a un pastor de Brasil que era más fácil hacer MDA en Brasil que en Chile. E quando eles foram para lá, falaram para um pastor do Brasil que era mais fácil fazer MDA no Brasil que aqui no Chile. Porque en Chile nosotros vivimos corriendo. Porque aqui no Chile nós, como chilenos, vivemos correndo. Y yo pude discernir como con todos los 10 segundos el pastor de Brasil. E aí ele pode discernir com os 10 segundos o que o pastor estava discernindo. Y nos dio como ejemplo el caso de un médico que también era parte del modelo del MDA, E ele deu um exemplo de um médico que também era parte do modelo MDA, que trabajaba todo el día que trabalhava todo dia, y tal cual David a las 12 de la noche e tal qual que o nosso irmão Davi, tipo meia-noite, tenía su MDA. ele tinha seu MDA. Entonces, amados, ¿cuál es la excusa? Então, amados, qual é a excusa? Tenemos que renunciar a la comodidad. Temos que renunciar à comodidade. Tenemos que renunciar a la religiosidad, que es el traje a la medida que nosotros nos queremos hacer. Então temos que renunciar à religiosidade, que é como uma vestimenta que às vezes nós queremos pôr. El segundo, que también lamentablemente como chilenos tenemos que reconocer, somos muy evasivos. E temos que reconhecer que como chilenos nós somos muitas das vezes evasivos. Claro, Transantiago es el mejor ejemplo. Cuéntanos. Bom, vou contar aqui, vou demorar um pouquinho. Aqui no Chile tem um Transantiago, que é os ônibus, e tem muita pessoa aqui para pagar evade, não paga, senão que passa por trás. Então, fazendo o contexto, muitos dos cristãos, muitas vezes somos assim, esvadir, não querer pagar, não querer participar do que está acontecendo aqui na igreja. Yo creo que muchos de nosotros cuando tenemos algún compromiso financiero, alguna deuda, Muitas das vezes, quando a gente tem um compromisso financeiro, alguma dívida, esperamos el día 5, si es el día 5 del mes que corresponde, e se esperamos o dia 5, se é um mês que corresponde, a las 23:59 con 50 segundos às 23:59 segundos, para pagar. para pagar. ¿Es así o no? É assim ou não é? ¿No? Sí, sí, no, sí. Y incluso más, a veces en nuestra convocatoria, E muitas das vezes nossa convocatória, que se avisan con 61 días de anticipación, que se dá um aviso com 61 dias de antecipação, esperamos 7 días antes nós esperamos 7 dias antes para confirmar. para confirmar. Amados, Amados, en el amor del Señor, no amor de Deus, renunciemos a la evasión. renunciamos a ser evasivos. Renunciemos a hacerle el quite a nuestras responsabilidades. Renunciemos a tirar, sair das nossas responsabilidades, Porque cuando dice el versículo 59, y dijo a otro, sígueme, porque no versículo 59 diz a outros, vem e siga-me. él le dijo, Señor, déjame que primero y vaya y entierra a mi padre. E ele fala assim, deixa eu enterrar meu pai e eu venho. El relato ni siquiera dice que el padre estaba moribundo. No relato aqui, se vocês podem ver, nem fala que o pai estava moribundo. Incluso algunos estudiosos piensan de que ni siquiera estaba enfermo, E alguns estudiosos falam que até nesse contexto, o pai nem estava doente, sino que tan solamente era una excusa senão que tão só era uma excusa para poder evadir el llamado del Señor, para poder evadir o chamado que nesse momento Deus estava fazendo, para poder evadir lo que el Padre nos estaba entregando. para poder evadir o que o pai estava entregando, Porque como le decía en un comienzo, hoy es un día de poder agradecer. porque como falei no começo, hoje é um dia de agradecimento. Y Dios nos está dando muchísimo diseño, amados. E Deus nos está entregando muitos desenhos. Vamos a recapitular brevemente. Vamos voltar um pouquinho rapidamente. La semana pasada el pastor Francisco nos enseñaba de la instrucción de los padres a los hijos. No domingo passado, na pregação, o pastor Francisco entregava a instrução dos pais a seus filhos. La semana antepasada el pastor Héctor nos hablaba de que hay que pescar en redes. E no domingo, faz 2 domingos atrás, o pastor Héctor nos ensinava como pescar com redes. Hace más tiempo atrás, una semana, el apóstol Héctor nos hablaba del trigo y de la cizaña y de los pactos. E faz vários domingos atrás, o apóstolo Héctor nos falava sobre o trigo e a ciçanha. De un mes de palabra de parte del Señor. E de um mês da palavra do Senhor. ¿Qué decisiones hemos tomado nosotros? A pergunta é: que decisões hemos tomado da parte do Senhor? ¿Qué es lo que ha cambiado en mi vida? O que tem mudado em nossas vidas? ¿Sigo siendo el mismo? Você continua sendo o mesmo? ¿Soy un evasivo? Sou um evasivo? ¿O he cambiado mi manera de vivir? Ou tem mudado sua maneira de viver? Y para cambiar
nuestra manera de vivir, E para trocar nossa maneira de viver, tenemos que morir, amados. temos que morrer. Un ejemplo. Exemplo. El pastor Héctor García es una persona que es muy intencional. O pastor Héctor Garcia é uma pessoa muito intencional, Que él, la semana pasada tuvimos nuestro retiro MDA 360 que a semana passada tiveram eles retiro que se chamava MDA 360, y como nosotros vamos, la gran mayoría vamos a ir a Arica, tenemos que ir presentables. e como eles vão em Arica, eles tinham que ir apresentáveis. Ustedes creen que vayamos presentables, ¿cierto? Dicen, no, yo quiero que la gente, la iglesia de Antioquía es una gente que se afeita, que se corta el pelo, ¿cierto? Sim, ele fala que eles têm que ir apresentável, que a igreja de Antioquia é uma que se corta a barba, que está bem bonito. Amén. Dígalo por fe, dígalo por fe. Diga por fé, amém. Entonces, él nos dijo, ¿saben qué? Yo tengo el dato de alguien que intencionalmente estoy yendo para que me corte el pelo y me haga la barba. Então, o pastor Héctor Garcia falou intencionalmente que ele conhecia uma pessoa que podia fazer a barba, cortar o cabelo, deixar bonitinho. Y aquí una persona que no es ni de barbero ni de peluquero constante. E é uma pessoa que não é constante nem barbeiro, nem cabeleireiro. Es más, yo fui este viernes. É mais, ele foi sexta-feira. Y primera vez que me atiende un barbero, yo estaba realmente desesperado, no sabía si cuándo me cortaba el cuello o me hacía la E barba. primeira vez que vai na barbearia, então ele pensava que podia cortar até o pescoço e tudo, porque nunca tinha ido. Pero ¿saben por qué fui? Mas sabe por que ele foi? Porque estamos pescando en redes. Porque ele estava pescando em redes. Porque yo podría haber sido y haber justificado perfectamente. Porque eu podia ter falado, não vou perfeitamente. No es mi estilo, Não é meu estilo, yo tengo otro peluquero, eu tenho outro cabeleireiro. muchas excusas. Muitas excusas. Pero entendí que los diseños del Señor son para vivirlos, Mas entendi que os desenhos de Deus são para viver, no para evadirlos, não para evadir, no para justificarse, não para estar se justificando, sino que para llevarlo en la práctica. senão para levar na prática. Porque cuando algo que es espiritual, Porque quando é algo espiritual, ¿cómo era el concepto? qual é o Ayuda. conceito? Si no es práctico, Aqui nós temos um lema que se não é prático, não no é es espiritual. espiritual. Entonces, que Kevin fue compartido Leal por el falou isso. profeta Kevin Leal. Quem falou isso, perdão, foi o profeta Kevin Leal. Entonces, todos los mensajes que el Señor nos entrega Então, todas as mensagens que Deus nos entrega son prácticos, amados. são práticos. Si Dios nos habla de pacto, Se Deus nos fala de pacto, del trigo y la cizaña, do trigo e da ciçanha, si Dios nos habla de pescar en redes, se Deus nos fala de pescar em redes, si Dios nos habla de poder instruir a nuestros hijos, se Deus nos fala poder instruir os nossos filhos, enfatizar, debe haber tem que haver un cambio de vida, amados. uma mudança de vida. Tenemos tanto diseño de parte de Dios, Temos tanto desenhos de parte de Deus, tenemos tanta palabra de parte de Dios, temos tanta palavra de parte de Deus, y si la oración que Georgia hacía en un comienzo en la adoración, e quando Jorge fazia uma oração no começo do culto, que ella estaba intercediendo por alguien que no sabía dónde estaba en su vida, porque ela estava intercedendo por uma pessoa que não sabia onde estava na sua vida, una persona sin luz, por uma pessoa sem luz, es quizás que le ha faltado el ser práctico en los diseños del Señor. porque talvez essa pessoa tenha faltado ser prático nos desenhos de Deus. Entonces, estamos renunciando a la comodidad y estamos renunciando a la evasión. Então estamos renunciando à comodidade e à evasão, evadir. Y el tercer concepto que está dentro de este relato E o terceiro conceito que está nesse relato son las ligaduras del pasado. são as ligaduras do passado. En el versículo 61 dice, No versículo 61 diz: entonces también dijo otro, então também falou outro, te seguiré, Señor, eu te seguirei, Senhor. pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. E ele falou assim: mas deixa eu me despedir das pessoas que estão em casa. Y Jesús le dijo, E Jesus falou: ninguno que poniendo su mano en el arado nenhum que coloque a mão no arado, mira hacia atrás, olhe hacia atrás, es apto para el reino de Dios. é apto para o reino de Deus. Yo cuando escuché este relato la primera vez, Eu, quando escutei esse relato pela primeira vez, yo pensé, pero ¿por qué tan malo el Señor? e ele falou assim: por que Jesus era tão ruim nesse momento? Si solamente se quiere despedir, si no es nada, ¿cuánto le va a tomar? 5 minutos. Se eles só queriam se despedir, quanto ia tomar? 5 minutos. Pero el Señor le responde con un concepto, con una parábola profética Mas Deus responde com um conceito de uma palavra profética del arado. do arado. ¿Qué pasa cuando uno está con el arado
y mira hacia atrás, ¿qué es lo que puede suceder? O que acontece se nós vamos orando e a gente olha para trás? Se sale del camino, se Se sale sai del do surco. caminho, se sai do surco. Entonces el Señor le estaba diciendo que no se despida de sus familiares. Então, quando Jesus estava falando que não se despedisse dos familiares, ¿Acaso nuestro Dios es como el Jesucristo de Hollywood, acaso nosso Deus é o Jesus Cristo de Hollywood, que no parpadea, que não parpadeia que le dice ven y sígueme y lo siguen? e que fala assim, vem, siga-me, me segue no momento? ¿Ese Dios se ha presentado ante ustedes? Esse Deus se ha apresentado frente a vocês? Ante mí y ante nosotros no. Entre mim e entre nós, não. Sino que el carácter de Dios, del Señor, es un carácter de amor, Senão, o caráter de Deus é um caráter de amor, es un carácter de cuidado. é um caráter de cuidado. La persona que le hizo esa pregunta al Señor para poder seguirlo, A pessoa que fez essa pergunta para poder seguir a Jesus, sabía quién era Jesús. sabia quem era Jesus. Yeshua, el Señor, no era un desconocido, Yeshua, o Senhor, não era um desconhecido, no era un personaje incógnito, não era uma pessoa incógnita, no era el que estaba en lo secreto, não era essa pessoa que estava no segredo, sino que todo lo contrario, senão que todo o contrário, era un personaje público, era uma pessoa pública, era atractivo para los demás, era uma pessoa atrativa para os demais, captaba la atención de todos los que lo rodeaban. captava a atenção de todas as pessoas que o rodeavam. Entonces cada una de estas tres personas que se presentaron delante de él, Então, cada uma dessas três pessoas que se apresentaram frente a ele, sabían con quién hablaba, eles sabiam com quem falavam, con el Señor, com o Senhor, con la máxima autoridad, com a máxima autoridade, con el profeta que ha sido anunciado desde los tiempos mileniales, com o profeta que tinha sido anunciado faz séculos, con el cumplimiento de la palabra de Isaías. com o cumprimento da palavra de Isaías. No era cualquier persona más. Então, não era qualquer pessoa. Entonces cuando el Señor le da esa respuesta, Então, quando Deus dá essa resposta, para nosotros es todas aquellas excusas del pasado que están presentes en nuestras vidas. então, quando eles dão a resposta, todas essas coisas que estão nas nossas vidas têm para trás. Y se lo quiero decir con el amor y con el carácter del Señor. E quero falar isso com o amor e o caráter de Jesus. Todos tenemos historias tristes que contar. Todos nós temos alguma história triste que contar. Cada uno puede pararse acá adelante Cada pode passar aqui adiante y contar su testimonio e contar seu testemunho de un proceso difícil que ha vivido en el Señor. de processo difícil que tem passado no Senhor. Pero en el nombre del Señor, Mas no nome de Jesus, le invito a que pueda experimentar una puerta abierta que hoy día está presente en este lugar. te convido a experimentar uma porta aberta que está hoje nesse lugar. Una puerta que nos invita a poder mirar hacia adelante, Uma porta que nos convida a olhar hacia adiante, a tomar el arado a tomar o arado y comenzar a caminar. e começar a caminhar. Porque muchas veces nos hemos justificado, amados. Porque muitas das vezes só temos excusas. Y quiero ser enfático que lo quiero decir en el carácter del Señor. E quero ser enfático e falar isto no caráter de Jesus. Muchas veces nosotros nos justificamos por una mala paternidad que hemos tenido. Muitas vezes nós nos justificamos por uma má paternidade que nós podemos ter tido. Muchas veces nos justificamos por desórdenes que hemos tenido nosotros en nuestras vidas. E muitas vezes nos justificamos por nosso desordem que nós temos nas nossas vidas. Muchas veces nos justificamos incluso con nuestra familia. E muitas das vezes nos justificamos até com nossas famílias. Y vivimos justificándonos, mirándonos hacia atrás. E sempre nos vivemos justificando e olhando-nos hacia atrás. Siendo que lo de atrás, dentro de todo, ha sido bueno, amados. Sendo que o que aconteceu nas nossas vidas atrás, muitas vezes é muito bom. Porque si hoy día está en este lugar escuchando esta palabra, Porque se hoje você está aqui escutando essa palavra, Dios ha sido bueno con usted. Deus tem sido bom com vocês. Porque si hoy está aquí recibiendo instrucción de parte del Señor, Porque hoje você está recebendo instruções da parte do Senhor. hoy día Dios le dio una nueva oportunidad. Hoje você tem uma nova oportunidade. Tenemos que renunciar al pasado. Temos que renunciar ao passado. Porque cuando Lucas dice que el que quiere ser mi discípulo Porque quando em Lucas fala quem quer ser meu discípulo, debe negarse a sí mismo tem que se negar a si mesmo y tomar su cruz una vez en la vida. e tomar sua cruz uma vez na sua vida. Ahí tú me corriges, porque eso no dice el versículo. Porque el versículo dice, ¿cuántas veces hay que tomar la cruz? Cada día. E ele fala assim, eu tinha que corrigir ele porque o contexto original fala que tem que tomar sua cruz cada dia. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere ser mi discípulo, Lucas 9:23 fala assim, algum quer ser meu discípulo, niéguese a sí mismo negue-se a si mesmo, y tome su cruz tome sua cruz cada día. cada dia. ¿Por qué Dios nos habla de cada día? Por que Deus fala que tem que tomar nossa cruz cada dia? ¿Por qué Dios nos habla de la luz de la aurora? Porque Deus fala da luz da aurora,
¿Por qué Dios nos habla del anochecer al amanecer? Porque ele fala do anoitecer ao amanhecer. ¿Por qué no podemos vivir en el pasado, amados? Porque não podemos viver sempre no passado. Porque Dios nos está invitando a mirar hacia adelante. Porque ele sempre está olhando hacia adiante. Porque estamos llenos de propuestas de parte del Señor. Porque estamos cheios de propostas da parte de Deus. Por favor, amados, Por favor, amados. en lo más profundo, saques esa mentalidad de que estamos en activismo. E no mais profundo, tira essa mentalidade que só vivemos de ativismo. Porque eso no nos motiva ni en una pizca, ni en lo más mínimo nos motiva. Porque isso não nos motiva para nada. Lo que queremos nosotros es lograr el propósito del Dios eterno en nuestras vidas. Porque o propósito principal é concluir o propósito de Deus nas nossas vidas. Pero para eso tenemos que dejar de excusarnos, Mas para isso temos que deixar as escusas, dejar la comodidad, deixar a comodidade, dejar de ser evasivos, deixar de ser evasivos, dejar de pensar en el pasado, deixar de pensar somente no passado, presentarnos tal como somos delante del Señor. apresentar-nos tal qual como somos diante do Senhor. Porque muchos de nosotros podrán decir que no soy apto, Porque muitos de nós pode falar, eu não sou apto. es que Él no conoce mi pecado, É que ele não conhece o meu pecado. es que Él no sabe lo que realmente yo he vivido, É que ele não sabe realmente o que eu vivi. pero Dios sí lo sabe. Mas Deus sim o sabe. Y hoy nos está dando una oportunidad. E Deus te está dando uma oportunidade. La iglesia la construimos todos. A igreja a construímos todos nós. El diseño de parte de Dios lo edificamos entre todos. O desenho da parte de Deus se edifica entre todos nós. Es tan bueno cuando se viralizan las relaciones. É tão bom quando se viraliza as relações. Es tan bueno como, por ejemplo, una familia manda una foto que están todos juntos en una mesa. É tão bom quando uma família manda uma foto quando estão todos numa mesa. Porque estamos viralizando lo bueno. Porque estamos viralizando o bom. Y tenemos que hacerlo, amado. E temos que fazer isso. No, es que yo soy tímido. Não, é que eu sou tímido. No, es que eso es ego. Não, é que isso é só egolatria. Renuncia a la falsa humildad. Renúncia à falsa humildade. No, es que yo no soy tan extrovertido. Não, é que eu não sou tão extrovertido. El carácter del Señor es un carácter atractivo. O caráter de Deus é um caráter Es atrativo. que yo no tengo nada que decirle a una otra persona. É que eu não tenho nada que dizer para outra pessoa. ¿Conoces al Señor? Você conhece a Deus? Le puedes decir todo. Então você pode dizer tudo. Frente a Dios no tenemos excusa, amados. Frente a Deus, não temos escusas. La cruz sigue siendo el mayor argumento. A cruz sempre é o maior argumento. Y el cómo yo me presento delante de Él cada día Como eu me apresento frente a Ele cada dia es fundamental. é fundamental. Vamos a ir a la conclusión con el video que comenzamos. Vamos chegar à conclusão com o vídeo que eu coloquei no começo. En Proverbios 4:18 Em Provérbios 4:18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, mas no caminho dos justos é como a luz da aurora, que va aumentando el resplandor que vai aumentando o esplendor hasta que es pleno día. até que é pleno dia. ¿Qué diferencia hay entre esa imagen y esa imagen? Que diferença tem a primeira imagem e a segunda imagem? Aparte de la evidente de que en una está el sol y en otra no, no me digan eso por favor, que A eso es parte lo evidente. do evidente que numa está o sol e no outro não. ¿Qué es lo que hay? ¿Quién me puede decir qué diferencia encuentra entre esa? Andrés Guido, te tiene toda la oportunidad de poder hablar. Te veo ahí como que se te mueven las manos, se te mueven las manos. Si tú quieres decir algo, pase para acá adelante, vamos a hacerlo participar. Venga acá, amado. Un aplauso para la iglesia de Antioquía Talca, representada a través de este varón de Dios. Pero si es un varón de Dios, pues, amado. Bom, ele, vou traduzir pouco, ele pertence a Antioquia, mas do que está em Talca, amém? Então ele é de lá. ¿Me puedes decir qué diferencia encuentras entre ambas imágenes? Você pode me falar para mim qual a diferença dessas duas imagens? El sol. Primeiro o sol, No, que es mucho más nítida en la segunda imagen que la otra. a primeira diferença é que uma é muito mais nítida que a outra, Que hay cosas secretas en el otro que aquí son más evidentes. que na outra podemos ver que no lugar escuro tem muito mais secreto, mas no outro é muito mais evidente. Y que se pueden expresar los colores. E outra também a diferença é que se pode expressar as cores. Código, pídale a un profeta que sacan estas cosas. Ese es el código. Código que tem profeta que pode ver essas coisas. Pero tiene toda la razón, ¿cierto? Mas ele tem toda a razão. El hecho de que el día comienza a la noche, para el pueblo hebreo el día comienza en la noche.
Para o povo hebreu, o dia começa na noite. Es una metáfora de la vida misma. É uma metáfora da vida mesma. La vida empieza con la oscuridad del vientre materno. A vida começa com a escuridade que está no ventre materno. Después se enfrenta al resplandor de la luz. Depois ela se enfrenta ao esplendor da luz. Y eventualmente finaliza con la oscuridad de la tumba. E eventualmente finaliza com a escuridade da tumba. Lo que precede a un nuevo amanecer O que precede um novo amanhecer. en el mundo venidero. No mundo Venidero. que vai vir. La vida consiste en luz y oscuridad. A vida consiste entre a luz e a escuridade. Y fue la noche y fue la mañana. E foi a noite e foi a manhã. Es el diseño de parte de Dios. Esse é o desenho da parte de Deus. Para sus hijos, el Para día su- comienza en la noche Para os filhos de Deus, o dia começa na noite y tiene el mayor esplendor durante el recorrido de nuestras vidas. e tem o maior resplandor durante o recorrido das nossas vidas. El saber los detalles, Em saber os detalhes, el saber distinguir los colores, saber distinguir as cores, no va a ser persona estratégica. nos vai fazer umas pessoas estratégicas. Siempre se representa el león y el águila Sempre se representa o leão e a águia como figura de Dios. como figuras de Deus. ¿Y ustedes saben cómo caza el león y el águila? Você sabe como caça o leão e a águia? Son estratégicos. São estratégicos. Sus esfuerzos son objetivos. Seus esforços são objetivos. Lo dejo como al que quiera investigar un poco más que lo pueda hacer. Deixo isso como um dado para vocês que querem saber mais, pode investigar. El león no gasta su fuerza en vano. O leão não gasta suas forças em vão. Cuando tiene clara su presa, ahí ataca. Quando ele tem claro onde ele tem que atacar, aí ele ataca. No anda dando palos como ciego. Ele não dá pau de cegos. Reflexionemos en nosotros. Vamos refletir em nós. ¿Cómo están nuestros esfuerzos? Como estão os seus esforços? ¿En qué están concentradas nuestras fuerzas? Em que estão concentradas suas forças? ¿Estudiar es bueno? Estudar é bom? Amén. Amém. ¿Estudiarlo todo? No. Estudar tudo? Não. ¿Trabajar es bueno? Trabalhar é bom? Amén. Amém. ¿Trabajar es todo? Trabalhar em tudo? No. Não. ¿Ver televisión es Ver, bueno? ver TV é bom? Sí, depende de lo que hagamos. Sim, depende do que a gente vê. Pero ver televisión tiene que ser mi única distracción. Mas ver televisão só tem que ser minha distração? Não. Tenemos que saber cómo enfocamos nuestros esfuerzos. Temos que saber enfocar os nossos esforços. A veces vivimos cansados Muitas das vezes vivemos cansados porque no nos esforzamos bien. porque nossas forças não nos esforçamos bem. El águila tiene una visión 4 veces mejor que la de los humanos. Uma das qualidades da águia é que ela tem uma visão 4 vezes maior que nós homens. El águila enfoca su presa A águia, quando olha sua presa, y va como una flecha vai como a uma flecha atacarla. atacá-la. Y a veces nosotros damos palos de ciego, amados. E muitas das vezes nós damos paus de cegos. Desperdiciamos nuestra fuerza. Desperdiciamos nossas forças. Y lo que es peor aún, E o que é pior aún, a veces ni siquiera nos esforzamos. muitas vezes nem sequer nos esforçamos. Porque vale la pena y es lindo contar cuando uno intenta algo, Porque vale a pena às vezes a gente se esforçar por algo, pero si nuestra vida va a ser constante de excusas, mas se nossas vidas vai ser constante escusas, ni siquiera nos va a alcanzar para poder esforzarnos. nem sequer nos vai alcançar para poder se esforçar. En Lucas 9:51 hay un diseño claro de que Jesucristo, el Mesías, es una persona con convicciones claras. Em Lucas 9:51 podemos ver aí Jesus com convicções claras, Dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, e aí diz que quando se acercava o momento de ele ascender ao céu, Jesús salió con, y esta es la palabra clave, determinación Jesus saiu com determinação, que a palavra é clave, hacia Jerusalén. que vai hacia Jerusalém. Jesús fue una persona 100% intencional. Jesus foi uma pessoa 100% intencional. Él tenía el mismo concepto del león y el águila. Ele tinha o mesmo conceito de leão e de águia. No hay palabra inocente de parte del Mesías en la Escritura. Não há palavra inocente nas escrituras da parte do No hay Messias. palabra sin propósito del Señor en la Escritura. Não tem palavra sem propósito do Messias na Bíblia. Y nosotros tenemos que ser como Él. E nós temos que ser como ele. ¿Seguiremos presentando excusas Vamos continuar falando de escusas? o nos presentaremos como hijos de Dios, Ou nos apresentaremos como filhos de Deus? reconociendo esta puerta abierta que hoy día se presenta en este lugar, Reconhecendo essa porta aberta que é apresentado nesse lugar. para vivir todo lo bueno y lo lindo que Dios nos ha entregado? Para viver tudo o bom e o lindo que Deus tem preparado para nós. Amén. Amém? ¿Cómo están, amados? ¿Bien? Como estão? Esa es la introducción. Essa era somente a introdução. No. Vamos a terminar, vamos a hacer una pequeña dinámica, nos vamos a... Vamos acabar com uma pequena dinâmica. Bien, por favor, voy a pedir
¿Que alguien me puede ayudar en mover estas cositas de acá? Si fuese tan amable. Y voy a pedir que podamos apagar las luces, dejar solamente las luces laterales. Vou pedir que apague as luzes e só deixem as daqui da Esto no lo frente. traje por si se cortaba la luz. Isso eu não trouxe somente por se cortasse a luz. Porque para que no supieran, hubo un corte en la semana acá. Para quem não sabe, teve corte nessa semana aqui. Pensaban que a lo mejor estaba siempre listo por si sucedía algo. Pensaram que sempre ia estar pronto aqui por se sucedesse alguma coisa. Y también necesito que por favor si pueden apagar el foco. Apagar el o de la foco cama. daqui da frente. Y Bernabé, ¿nos puede ayudar? Hablamos que nuestra vida es como esa senda de los justos, ¿cierto? Falamos que a nossa vida é como a senda dos justos, né? Hablamos que la senda de los justos es como la luz de la aurora, Falamos que a senda dos justos é como a luz da aurora, que va en aumento, que vai em aumento en resplandor, hasta que el día es perfecto. até que o dia é perfeito. Y había una parábola profética de parte del Señor relacionado a lo que vamos a hacer ahora. E tem uma palavra profética que está relacionada com o que vamos fazer agora. La luz del Señor viene a dar claridad a nuestra vida. A luz do Senhor vem dar uma claridade nas nossas vidas. La luz del Señor nos saca de la oscuridad. A luz do Senhor nos tira da oscuridade. Y al tener la luz del Señor, uno sabe dónde debe caminar. E quando a gente tem a luz de Deus nas nossas vidas, a gente sabe onde pode caminhar. Lo que hemos estado en un apagón, No que hemos estado num lugar escuro, sabemos lo importante que es la luz. sabemos o importante que é a luz. Y cuando usted está en un lugar oscuro, lo que hace es colocar la luz a sus pies. E quando você está num lugar escuro, o primeiro que você faz, coloca a luz nos seus pés. Y eso también es lo primero que hace el Señor. E isso também é o primeiro que Deus faz. Nos da una luz para saber quiénes somos. Nos dá uma luz para saber quem nós somos. Nos da una luz para saber en qué lugar estamos. Nos dá uma luz para saber em que lugares estamos. Nos da una luz para poder saber dónde debemos caminar. Nos dá uma luz para também saber onde a gente tem que caminhar. Pero muchos de nosotros nos hemos quedado con esta luz. Mas muito da gente só temos ficado com essa luz. Y con la revelación que hasta hoy Dios nos ha entregado, E com a revelação que Deus nos tem entregado até agora, no hemos caminado en ella. não hemos caminhado nela. Porque cuando la palabra dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, Porque quando a palavra de Deus fala que a senda do justo é como a luz da aurora, habla que esa luz tiene que comenzar a caminar. fala também que essa luz tem que começar a caminhar. Habla de la ascendencia que tiene el día. Fala do ascendente que tem o dia. Y el momento que yo comienzo a caminar, No momento que eu começo a caminhar, la luz me da una mejor perspectiva. a luz me dá uma melhor perspectiva. Y me doy cuenta que la vida no termina en mí. E também eu vejo que a vida não está só em mim. Y comienzo a ver mi entorno cercano, E também eu começo a ver o meu entorno cercano, mis familiares, meus familiares, mis vecinos. meus vizinhos. Y comienzo a interceder por ellos. E começo a interceder por eles. Pero dice la palabra que es como la luz de la aurora que sigue aumentando. Mas também a palavra diz que é como a luz da aurora que continua aumentando. Y yo cuando comienzo a caminar en fe, E quando eu começo a caminhar em fé, comienzo a ver mucho más allá de lo que mis ojos ven hoy día. eu começo a ver muito mais longe do que meus olhos vê. Y puedo ver rostros que necesitan del Señor. E posso ver os rostos que precisam de Deus. Y puedo ver detalles de lo que ha de venir. E posso ver detalhes do que vai vir. Y puedo ver detalles de la palabra entregada por Dios que se van a cumplir. E posso ver as palavras de Deus que falaram que um dia vão se cumprir. Si usted se queda en su mundo, E você se fica tão só no seu mundo, si usted se queda en que la salvación es tan solamente ser libre del infierno, e se você pensa que a salvação é só ser livre do inferno, se está perdiendo gran parte de su vida. você está perdendo grande parte da sua vida. Porque hay mucho que entregar de Dios en nosotros. Porque tem muito de Deus para entregar de parte de nós para as pessoas. Pero para que sea una realidad, Mas para que isso seja uma realidade, la luz tiene que comenzar a ascender. a luz tem que começar a acender. Tenemos que empezar a mirar más allá, hermano. Temos que começar a olhar muito mais além. Tenemos que mirar mucho más allá de lo que nuestro ojo natural incluso ven hoy día. Temos que olhar muito mais além do que os nossos olhos naturais podem ver agora. Proyectarnos en las generaciones, Nos projetar nas gerações. proyectarnos en lo que les van a conocer, Projetar nas pessoas que vão conhecer a Deus. porque la bendición no termina en nosotros, Porque a bênção não termina só em nós,
sino que hay propósito de Dios que cumplir en gente que necesita de Él. Porque tem propósito de Deus que tem que cumprir o propósito de Deus neles. Amén. Amém? Vamos a volver a las luces y vamos a ministrar este momento. Le invito a que puedan ponerse en pie. Pode se colocar de pé. Les cuento un secreto o una confidencia, Vou o una contar, infidencia, no sé cómo. vou contar um segredo ou uma infidência. Muchas veces entre los pastores hablamos de ustedes, Muitas das vezes nós como pastores falamos de vocês, pero hablamos cosas buenas. mas falamos coisas boas. Decimos, fíjate en ellos, E falamos muitas vezes, olha nessa pessoa. ellos están a una decisión de potenciarse. Então, somente numa decisão de potenciar-se. Mira el potencial de Dios que hay en ese matrimonio. E falamos assim, olha o potencial que tem esse matrimônio. Si tan solamente ellos se dispusieran a servir, E se eles estão só a colocar-se para servir, su vida cambiaría completamente. sua vida mudaria completamente. Mira a ese joven, Olha esse jovem, con diseño de parte de Dios, com desejos de parte de Deus, con creatividad entregada por Dios. com criatividade entregada de parte de Deus. Si él camina la senda correcta, E se ele caminhasse na senda va correta, a ser la luz del Señor en todo lugar. ele vai ser a luz de Deus em todo lugar. Y nosotros los pastores hablamos de ustedes, E nós, como pastores, falamos de vocês. pero lo miramos con los ojos del Espíritu. Mas nós os olhamos a vocês com os olhos do Espírito. Y acá hay tanto potencial, E aqui tem tanto potencial, hay tanta bendición retenida, aqui tem tanta bênção retida, que muchas veces se ha quedado en una excusa. que muitas das vezes só tem ficado numa escusa. Mi tiempo ya pasó, O meu tempo já passou. yo ya prediqué a muchos, Eu já preguei a muitos. yo ya hice célula, Eu já fiz célula. yo ya invité a que otros asistieran a mi célula. Também convidei muitos que vieram na célula. Mi tarea está cumplida. Minha tarefa já está pronta. Déjeme decirle, amados, Deixa eu falar para você. que en la Biblia no está el sistema de AFP, Na Bíblia não está o sistema de AFP. no existe la jubilación anticipada, Não existe aposentadoria antecipada. sino que Pablo nos dio el mejor ejemplo, Senão que Paulo nos deu os melhores exemplos. que en los últimos de sus días, Que nos últimos dos dias, con las últimas de sus fuerzas, com as últimas das suas forças, dijo, he corrido, he peleado la buena batalla. Paulo diz assim, é corrido, é combatido a boa batalha. ¿Quién lo jubiló, amado? Quem aposentou ele? ¿Quién le dijo que sus mejores tiempos pasaron? Quem falou para ele que os melhores tempos tinham passado? ¿Qué le impide poder vivir y disfrutar el reino de Dios? Agora pergunto para você, o que impede de desfrutar o reino de Deus? O que te impede? Hay tanto del Señor por entregar. Tem tanto de Deus por entregar. ¿Cuántos creen en la multiplicación de esta casa? Quantos acreditam na multiplicação dessa casa? ¿Cuántos tienen la convicción de que nosotros vamos a hacer miles? Quanto tem a convicção que aqui vamos ser milhares? Va a suceder cuando comencemos a vivir en esa revelación de parte del Señor. Isso vai acontecer quando começamos a caminhar na revelação de Deus. Cuando el Padre nos invita a su mesa Quando o Pai nos convida à sua mesa y no tengamos más excusa. e não tengamos nenhuma excusa. Porque hemos renunciado a la comodidad. Porque temos renunciado à comodidade, Porque hemos renunciado a la evasión. renunciado à evasão. Porque hemos renunciado a todo lo que nos liga al pasado. Hemos renunciado a tudo as ligaduras que nos uniam no passado. Y hemos decidido vivir según el propósito de Dios. E hemos decidido viver nos propósitos de Deus. Quiero hacer un llamado directo Quero fazer um chamado direto, en el nombre del Señor em nome de Jesus. a que puedan tomar esta puerta abierta que hoy día está frente a ustedes A que possam tomar essa porta aberta que está frente a vocês. y decidir vivir según el propósito de Dios. E decidir viver frente ao propósito de Deus. No más excusas. Não mais escusas. Le digo otra cosa más, Eu falo outra coisa mais. nos vamos a equivocar. Nós podemos nos equivocar. Nos vamos a equivocar. E nós vamos equivocar. Porque es muy probable que así sea. E tem muitas probabilidades que sim seja. Pero no nos quedaremos en esa excusa. Mas não vamos ficar só nas escusas. Porque vivimos de día en día negando a nosotros mismos. Porque nós vivemos de dia em dia a negar-nos a nós mesmos. Amén. Amém? Padre bendito, Pai bendito, gracias por esta puerta abierta que tú nos presentas en este día, Señor. obrigado por essa porta aberta que nos apresenta nesse dia. Renunciamos Renunciamos a la comodidad, à Señor. comodidade, Deus. Renunciamos Renunciamos a ser evasivos. a ser evasivos. Hago un llamado a los sacerdotes de esta casa, Faça um chamado aos sacerdotes dessa casa, a aquellos que han estado cómodos, aqueles que têm estado cômodos, a aquellos que han estado evadiendo su responsabilidad, aqueles que têm invadido a sua responsabilidade. que hoy día pueda tomar la mano del Señor Que hoje possa
possa tomar a mão do Senhor que pueda decir que no es por nuestras fuerzas, e possa falar que não é por nossas forças, sino que por la voluntad del Espíritu, senão é que por a vontade do Espírito, que pueda ser el referente que su familia necesita, que ele possa ser um referente que a sua família precisa, que pueda ser no tan solamente el que dice lo bueno, e não tão só aquele que só faz o bom, sino el que hace lo bueno, senão que aquele que faz o bom, que aun cuando en la equivocación ainda quando ele possa se equivocar, reconozcamos nuestros errores podamos reconhecer nossos erros y avancemos nuestra puerta abierta. e podemos avançar nessa porta aberta. Padre, en nombre de Jesús, Pai, em nome de Jesus, llamo a esos espíritus que han estado apagados. chama os seus espíritos que têm estado apagados. Llamo a aquellas vidas que han estado menguando. Chama aquelas vidas que têm estado menguando. Llamo a aquellos que han estado con su luz circunscrita. Chama aqueles que têm a sua luz circunscrita. Que den un paso de fe. Que dê um passo de fé. Que comiencen a activar. Que comece a ativar. Que comiencen a mirar mucho más que sus propias vidas. Que comece a olhar muito mais profundo que Que somente miren hacia suas arriba. vidas. Que olhem para cima. Y que encuentren en tu cruz E que encontrem em sua cruz el mejor argumento para seguir. o melhor argumento para poder seguir. Invito a que levante sus manos. Levante suas mãos. Toda aquella persona Levante suas mãos, toda aquela pessoa que quiere renunciar a las excusas que quer renunciar às escusas, y que quiere disponerse a vivir en el propósito de Dios. que quer colocar sua vida em dispor a servir a Deus. Dios, hoy nos reconciliamos contigo. Hoje, Deus, nos reconciliamos com você. Si hemos estado lejos de tu camino, tú nos atraes con cuerdas de amor. Se hemos estado longe dos seus caminhos, nos rodeia com cordas de amor. Si nos hemos estado justificando constantemente, Se não hemos estado justificando constantemente, hoy te pedimos perdón nós te pedimos perdão, y te Deus, pedimos caminar en esta nueva porque oportunidad. queremos caminhar nessa nova oportunidade. Y damos gracias por esta casa. E te agradecemos por essa casa, Deus. Gracias por tu voz, Espíritu amado, Obrigado por sua voz, Espírito amado, que nos permite poder disfrutar, que nos permite poder desfrutar, que nos permite la bendición que el equipo de liderazgo viaje y se capacite. que permite essa tremenda bênção que a equipe de liderazgo se capacite. Porque esa es una bendición de parte tuya, Señor. Porque essa é uma bênção que vem de você, Deus. Porque tú no has visto el mérito del hombre, Porque você não tem visto só o mérito de homem, sino que has visto tu gracia derramada en nosotros. senão que você tem visto a sua graça derramada em nós. Gracias, Señor. Obrigado, Deus. Gracias por esta nueva oportunidad. Obrigado por essa nova oportunidade. Puertas que se abren. Obrigado pelas portas que se abrem. Gracias, Señor, por lo que caminaremos en ti. Graças a Deus porque caminharemos com você. Y gracias por lo que vendrán, Señor, a través nuestro. E obrigado porque os verão através de nós. Y nos gozaremos E nós vamos regocijar. y nos alegraremos E nos vamos alegrar. en vivir tu propósito. E viver em seus propósitos. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Amén. Y ahora sí, Amén. denle un fuerte aplauso. Dê salva de al eterno palmas Dios. ao eterno Deus.